Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a aplicar a multa criminal passo a passo. Tudo o que você precisa saber para aplicar a multa criminal, nós vamos aprender aqui no vídeo de hoje em detalhes. E se você está chegando no canal hoje, você não conhece ainda o canal, saiba que esse vídeo faz parte de um curso completo de fixação de pena, 100% gratuito, que eu disponibilizei aqui no YouTube por conta aí da pandemia do coronavírus de 2020. Então se inscreve no canal, ativa os sininhos para você não perder nenhum vídeo mais desse canal. E volta lá nas minhas playlists e procura essa playlist com o curso completo de fixação de pena. E se você já acompanha esse curso aula a aula, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e dar uma conferida lá para ver se você não esqueceu de deixar um joinha nos vídeos anteriores também. Às vezes você empolga assistindo o vídeo e esquece daquele joinha. Então volta lá, quebra o meu galho, dá uma conferida e deixa aquele joinha maroto, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a entender que você está gostando desse curso e que você está gostando dessas aulas. Então vamos lá, vamos começar a tratar da multa criminal. É preciso deixar claro aqui que eu não estou falando de multa de trânsito, não estou falando de multa administrativa, nenhuma dessas outras multas. Eu estou me referindo exclusivamente à multa decorrente de uma sentença criminal transitada e julgada. O que isso diferencia? Diferencia que quando você avança um sinal vermelho, se o radar te pegar, ele vai lançar essa multa logo de cara, não vai ter processo. Você não precisa de um advogado para se defender. Se você concordar, você paga a multa e acabou. Se você não concordar, aí sim você pode contratar um advogado para questionar aquela multa. Porém, a multa criminal é diferente. A multa criminal, ela normalmente vem acompanhada de uma pena privativa de liberdade, né? E ela pressupõe que já houve um julgamento. Ela só existe após o julgamento. Então, nesta multa criminal, já houve o trânsito em julgado desta decisão. Você já teve chance de se defender, você já teve chance de apresentar seus argumentos, e aí sim há a fixação da pena de multa, que pode vir acompanhada ou não da pena privativa de liberdade. Beleza? Então vejam, não estou falando de uma multa administrativa, eu estou falando de uma multa decorrente de uma sentença penal transitada em julgado. Outra coisa que é preciso vocês terem cuidado: não confundam essa multa com a prestação pecuniária, que é também uma espécie de multa, mas uma multa que substitui a pena privativa de liberdade. Essa aqui não, essa aqui é uma pena autônoma prevista no próprio tipo. Então vamos lá, vamos ver como que essa multa aparece no Código Penal. Um exemplo típico: crime de furto, crime patrimonial, crime que você vai ter essa multa muito presente. Lá você vai encontrar, no final da pena, que é de reclusão de 1 a 4 anos, a expressão é multa. Isso quer dizer que, além da pena privativa de liberdade, que você vai fixar, como nós já aprendemos aqui no curso, no final você ainda vai ter que fixar uma pena de multa. Então ele vai ser punido com a pena privativa de liberdade, mais a multa. Existem outros casos, como do artigo 163 do Código Penal, em que a pena de multa é prevista como alternativa. Então você tem a pena lá, olha lá para vocês verem: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Isso quer dizer que o juiz vai escolher se ele aplica a pena privativa de liberdade ou a multa, mas ele não pode aplicar as duas. Claro que aí vocês vão perguntar: qual que é o critério então? Já que ele pode escolher, qual que é o critério? O critério mais simples possível. Se todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, artigo 59, agravantes e atenuantes, se tudo for favorável ao réu e a pena for ficar no mínimo, você vai aplicar a multa, obviamente. Aí você fundamenta, diz: olha, tendo em vista que as circunstâncias 59 são favoráveis, tendo em vista que é atenuante disso, fixo a pena exclusivamente numa multa de tantos dias multa. Então, basicamente, isso que você vai fazer. Aí você vai fixar a multa de acordo com o que nós vamos aprender hoje, ok? Agora, se você já olhar para o caso e perceber que existem agravantes, por exemplo, existem causas de aumento de pena, não é uma situação tão simples, o réu já é reincidente, nesses casos você vai poder aplicar a pena privativa de liberdade e, no caso, você vai aplicar de acordo com o critério trifásico que nós já aprendemos nesse curso. Você fixa a pena de detenção e ponto, acabou. Não há mais o que discutir aí em relação à multa, porque aqui ele fala ou, tá? Muito simples. Lá no furto, olha para vocês verem, ele fala multa. E aqui no 163 ele vai falar ou multa.
Então, é muito simples, vocês têm que estar atentos aí à conjunção. Se é uma conjunção aditiva, você aplica uma mais a outra. Se é uma conjunção alternativa, o próprio nome está falando. Você aplica uma ou a outra. Quando você aplica uma, já exclui a aplicação da outra. Muito simples aqui, é só língua portuguesa 1, quem já cursou língua portuguesa 1 sabe disso aqui, eu não preciso ficar explicando isso aqui em detalhes. Então vamos para frente, vamos ver aí as outras questões em relação à multa. A primeira questão é como fixar essa multa. E o artigo 49 traz os critérios. Ele diz lá, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário. Vejam, não é para a vítima, é para o fundo penitenciário, que é um fundo que, em tese, vai ser utilizado aí para a reforma das prisões, para a melhoria do sistema prisional, né? É um fundo dedicado à estruturação do sistema penitenciário nacional. Daí o nome fundo penitenciário. Da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. Aqui então nós já temos o primeiro critério de definição da multa. A multa não é fixada em reais. A multa é fixada em dias multa. E nós vamos ver também, nós vamos fixar o valor do dia multa. Pensa nesse dia multa como se fosse uma moeda. Como se a gente fosse fixar a multa em dólar. Só que em vez de ser uma moeda estrangeira, é o dia multa, que é uma moeda do sistema penitenciário, que é uma moeda do sistema penal. Essa moeda, nós mesmos vamos definir o valor dela. Eu fixo o valor nessa moeda e fixo o câmbio também. A primeira questão é, nós vamos fixar de 10 a 360 dias multa. Depois nós vamos fixar o valor do dia multa. Vamos ver esse valor aqui que o parágrafo já vai esclarecer. O parágrafo primeiro diz, o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Então vejam, o câmbio da moeda está fixado aí. O câmbio dela é 1/30 do salário mínimo a 5 salários mínimos. É basicamente isso. Então você vai fixar de 10 a 360 o número de dias multa. E você vai fixar o valor dele em de 1/30 a 5 salários mínimos. Mas precisamos ver agora quais os critérios. Como que eu vou definir quantos dias multa nós vamos ter e como nós vamos definir qual o valor de cada um dos dias multa. Vejamos o seguinte, de uma forma bem didática, eu posso dizer para vocês que o critério para a definição do número de dias multa é a gravidade do crime. Então, você vai pensar o seguinte, e olha, entendam, o tipo penal não fala a quantidade de multa, porque a pena lá vem falando de 1 a 4 anos de reclusão. A multa não vem falando de 10 a 30 dias multa, não fala, ela fala multa. Então, quando você estiver fixando a pena de multa, pense o seguinte, 10 dias multa é para o crime mais leve que você imaginar. Pensa num furto, por exemplo. Um crime sem violência, sem graves ameaças. Contudo, favorável ao réu. Pensando aqui, contudo, favorável ao réu. Réu primário, sem agravantes, eventualmente até com atenuantes. Então, nós estamos pensando aqui num crime muito simples. E pensa no máximo, no 360 dias multa. Pensa num latrocínio. Latrocínio, vocês sabem, é o roubo com a morte da vítima. Então pensa nesse latrocínio com tudo agravado, réu reincidente, tudo agravado em relação ao réu. Quando você pensar em 10 dias multa, você está pensando num furto simples com réu primário. Quando vocês pensarem em 360 dias multa, você está pensando num latrocínio extremamente grave em que o réu merece uma pena realmente muito rigorosa. E aí você tem o quê? Você tem os meios termos. Eu, particularmente, eu vou ensinar para vocês como eu fazia na época que eu trabalhava como assessor lá no Tribunal de Justiça. Eu tinha um critério bastante pessoal, mas ele era proporcional à pena privativa de liberdade. Então, é uma forma fácil de você fixar a multa e ser, ao mesmo tempo, proporcional. Porque é muito importante aqui que você seja proporcional, que você não fixe a pena de multa de forma exagerada em relação ao privativo de liberdade, nem extremamente benéfica em relação ao privativo de liberdade. Ela tem que ser proporcional. Então, uma forma simples de você ter essa proporcionalidade é pensando, para cada ano de prisão, você fixa 10 dias multa. Então, se o sujeito for condenado a 4 anos de prisão, eu fixava a pena em 40 dias multa. Se o sujeito for condenado a 10 anos de prisão, em 100 dias multa. Isso, insisto, se houver essa previsão da pena de multa, óbvio. Porque se não houver a previsão de pena de multa, eu não posso criar pena sem prévia combinação legal. Isso seria ferir a legalidade. Então você tem que sempre olhar isso. Isso é o básico. Você vai olhar se tem a multa. Se tiver a multa e você já fixou a pena privativa de liberdade,
o que você vai fazer? Você vai pegar a pena privativa de liberdade em anos e para cada ano fixado, você fixa ali mais ou menos uns 10 dias multa. Tá? Os meses eu fixava, para cada mês eu fixava um dia multa. Eu sei que a proporção não é exatamente esta, porque o ano tem 12 meses e não 10 meses, então mudava um pouquinho a proporção. Mas por uma questão prática de fixar isso, não ficar fazendo cálculos, a gente fixava para cada ano 10 dias multa, para cada mês um dia multa. E aí ficava mais ou menos proporcional. Lembrando, insisto, você tem um ótimo parâmetro. Você já fixou uma pena privativa de liberdade com um critério bastante detalhado. Agora, pode acontecer da sua pena privativa de liberdade ficar acima de 36 anos de reclusão. Pode. Aí o que você faz? Você fixa no máximo dos dias multa, que é basicamente 360 dias multa. Você não pode, sei lá, se a sua pena privativa de liberdade ficou em 40 anos, você não pode fixar 400 dias multa. Não tem jeito. Então, o topo é 360 dias multa. Tudo bem? Tá? Então, o primeiro elemento é o número de dias multa. Agora vamos ver o valor. Qual o valor que eu estabelecia? Basicamente, quando você vai analisar valor de dia multa, você tem que analisar a condição socioeconômica do réu. Em geral, o réu do sistema penal é pobre, muitas vezes miserável. Então, a tendência, na maioria dos crimes, é de ser 1/30 do salário mínimo. Ser o mínimo legal. A presunção de que ele é pobre. Normalmente eles são muito pobres. Réu assistido pela Defensoria Pública, você já coloca em 1/30 do salário mínimo. Ele é pobre, não tem o que você fazer. Agora, se não é um réu assistido pela Defensoria, aí você vai começar a analisar. Você vai analisar a condição socioeconômica. Qual que é a profissão dele? Normalmente no interrogatório se pergunta a profissão. E aí você vai começar a analisar para fixar essa pena de multa compatível com a realidade orçamentária dele. Não adianta você fixar a pena gigantesca, porque senão ele não vai pagar. Nós vamos ver aqui. Essa multa, se não paga, não vai ser convertida em pena de prisão. Então tenta fixar de uma forma que ele consiga pagar. Ela tem que ser uma pena, porque ela tem que, de certa forma, mostrar que o Estado está descontente com a conduta dele, mas ela não pode ser exagerada a ponto de ser inviabilizada. Então, basicamente é isso. Você vai escolher o número de dias multa, entre 10 e 360 dias multa, com base na gravidade do crime. Onde 10 é o furto extremamente leve e 360 é um latrocínio gravíssimo, ok? Depois você vai escolher o valor do dia multa de acordo com a condição socioeconômica do réu, beleza? Que vai variar de 1/30 a 5 salários mínimos vigentes à época dos fatos. Só fiquem atentos porque existe uma verdadeira pegadinha no Código Penal quando se trata de multa, que é o artigo 60, parágrafo 1º. Vejam, nós estávamos no 49 e o 49 define a multa, perfeito? Lá no artigo 60, mais de 10 artigos depois, o legislador volta a tratar da multa. E no parágrafo 1º ele diz: a multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Vejam que isso é uma verdadeira pegadinha. Porque a pessoa que está aplicando a pena está lá no artigo 49. Ela está focada no 49. Então, se ela não estiver atenta, ela não vai saber que existe esse artigo 60, parágrafo 1º, lá na frente, que dá essa possibilidade aí ao juiz de multiplicar a pena de multa fixada por 3. Então vejam que existe essa possibilidade caso o réu tenha uma excelente condição socioeconômica, o que não é o caso, evidentemente, na maioria absoluta, mas pode acontecer. Se ele tiver uma excelente condição socioeconômica, o juiz poderá multiplicar a multa, então, por 3. É o que está lá no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Beleza? Vamos aqui agora analisar um exemplo prático aí de como isso poderia ser feito. Imagina um roubo em concurso de pessoas. O réu é servente pedreiro, portanto pobre, pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses. Então, como eu disse a vocês, para cada ano eu fixava em 10 dias multa e para cada mês em 1 dia multa. Então, multa de 54 dias multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. O que é diferente de fixar o valor do salário mínimo atual. O salário mínimo corrigido monetariamente pode ser maior ou menor do que o salário mínimo atual. Vai depender do governo aí, se ele está aumentando o salário mínimo acima da inflação ou abaixo da inflação. Aqui, para efeitos do Código Penal, nós fixamos a multa de acordo com o valor do salário mínimo à época dos fatos, corrigida monetariamente. Então, no nosso caso aqui, essa multa, para vocês terem apenas uma ideia, era de 54 dias multa, vezes 1/30, vezes 1.045. Dá R$ 1.881 nesse caso específico.
Saibam, porém, que na sentença o juiz não faz esse cálculo. Por quê? O principal motivo é que ele não tem o valor do salário mínimo à época dos fatos. Ele teria que ter uma tabela no gabinete dele com o valor do salário mínimo corrigido monetariamente. Quem faz isso é o contador depois. O que o juiz vai fazer é simplesmente fixar o número de dias multa e o valor do dia multa. O juiz vai fixar do jeito que eu coloquei aqui. Multa de 54 dias multas com o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente. Só um detalhe, eu já fiz a correção do português aqui também, porque o legislador escreve dias multa, que está errado, porque o plural do substantivo composto, se os dois são substantivos, você faz o plural dos dois, e não só de um, ok? Então, eu escrevo dias multas, apesar do legislador escrever dias multa, mas dias multa é feio e muito errado, não é porque multa é substantivo e deve fazer a flexão normalmente. Então fica só essa dica aqui, o certo mesmo seria dias multas, porque se é um substantivo composto e cada um dos elementos também é substantivo, você faz o plural dos dois e não simplesmente de um. Beleza? Mas não precisa esquentar com a conta, não. A conta vocês estão liberados de fazer, vocês vão fixar em número de dias multa com o valor unitário de cada dia multa, desse jeito que está aqui. O exemplo é esse aqui. Beleza? Vamos para frente agora, então, analisar outras questões diretamente relacionadas à multa. O artigo 50, ele vai falar sobre o pagamento dessa multa. Como que ele vai ser feito? A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitar em julgada a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Muito razoável, né, gente? Às vezes essa multa é muito grande, muito alta. Lembre-se que a maioria dos réus do sistema penal são muito pobres, ainda mais em crimes patrimoniais. Então, se você fixa uma multa de R$ 1.500 e você não parcela, dificilmente ele vai conseguir pagar, óbvio. Então, o artigo 50, muito sabiamente, prevê essa possibilidade aí de parcelar a multa. Vamos para frente. E aí, o 51 nos traz o que vai acontecer se o réu não pagar a multa. Diz lá, transitar em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então entendam, a multa, depois que o juiz fixa ela não vai poder ser convertida em hipótese alguma em privativo de liberdade, caso o réu não a pague. Não existe isso. Por que que isso não existe? Porque a Constituição da República veda expressamente a prisão por dívida. O artigo 5º, inciso 67 da Constituição diz: não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, depois que o juiz criminal fixa a multa, ela é uma dívida de valor e, portanto, inconversível em prisão. Não tem como. Mesmo se o réu falar assim: eu não vou pagar essa droga dessa multa, não. Não quero pagar. Eu tenho dinheiro, mas não quero pagar. Mesmo se o réu falar desta forma, ele não será preso. O que vai acontecer? Volta lá, então. Essa multa vai ser executada no juiz da execução penal como dívida de valor, uma dívida ativa da Fazenda Pública. Tudo bem? Vamos ver agora o que os tribunais têm dito aí sobre essa dívida. A súmula 521 do STJ dizia o seguinte: a legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Então, esse era um entendimento antigo do STJ que dizia basicamente: cabe à Fazenda Pública. O Ministério Público não tem mais nada com isso. Virou uma dívida e, sendo dívida, quem tem que cuidar dela é a Fazenda Pública. Só que essa súmula 521 do STJ caiu. Ela caiu para quem? Ela caiu para uma decisão do STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, que é 3.150. Vejam o que o STF entendeu em relação aí à multa criminal. Ele diz lá no 1, a Lei 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, o que lhe é inerente por força do artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público, perante a Vara de Execuções Penais. Então vejam, o STF entendeu que quem prioritariamente deve fazer a execução dessa multa não é a Fazenda, mas o próprio Ministério Público, porque já está ali na Vara de Execuções Penais. Muito mais simples e prático para se conseguir efetivamente executar essa multa. Mas aí no 3 ele fala:
por ser também dívida de valor em face do poder público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na vara de execução fiscal, se o Ministério Público não houver atuado no prazo razoável de 90 dias. Então vejam, o STF mudou o entendimento do STJ, dizendo que não é a Fazenda Pública que deve cobrar essa multa prioritariamente. Quem deve fazê-lo é o Ministério Público perante a vara de execuções criminais. Porém, se ele não fizer num prazo razoável, de 90 dias, aí sim a Fazenda Pública terá a competência de fazer isso na vara de execução fiscal. E aí deixa de ser completamente penal e passa a ser fiscal. Então vejam, qual que é a ideia? A ideia é que no período em que ficou com a Fazenda Pública, eles tinham pouquíssimo interesse em executar essas multas. Porque para os valores da Fazenda Pública, para os valores que a Fazenda trabalha, essas multas eram valores muito pequenos. Chegavam a ser irrisórios mesmo, os valores que eles costumam trabalhar. E com isso o réu acabava não pagando. Então a grande questão é, quando se traz isso para a vara de execuções penais e coloca o Ministério Público como responsável de cobrar essa multa, ela se torna mais efetiva. Porque a Fazenda Pública normalmente não vai ter interesse de cobrar valores tão pequenos para os padrões deles. Ok? O padrão criminal não, porque o padrão criminal, como os réus são pobres, as multas vão ser baixas, entre aspas. Baixas em relação a quem? Para eles são multas altas. Mas para as pessoas de maior classe social e principalmente para a Fazenda Pública, que trabalha com impostos aí de empresas, valores infinitamente maiores, aí é irrisório mesmo. Então houve essa mudança de entendimento, fiquem atentos, é uma mudança, de certa forma, importante porque visa tornar mais efetiva a cobrança da multa. Muito bem, com isso concluímos então a análise da multa criminal. Os critérios são esses, tem que lembrar do artigo 49, analisar em duas etapas, vamos chamá-la assim. Primeiro analisar a gravidade do crime, depois analisar a condição socioeconômica do réu. E depois disso, simplesmente lembrar que não se pode converter multa em prisão em hipótese alguma. Ninguém pode ser preso por dívida. Sob pena de nós voltarmos a uma época em que se o sujeito podia pagar, ele pagava, e que se não podia pagar, ia ser preso. Uma grande sacanagem que punia com muito maior rigor o pobre em relação ao rico. Isso decididamente não existe mais, a multa não se converte em prisão. Ok? Isso é mandamento constitucional, não fui eu que inventei não, tá gente? Tá lá na Constituição, como eu falei pra vocês, não há prisão por dívidas. Beleza? Bom, era isso em relação à multa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido tudo. Se alguma coisa não ficou clara, deixa aqui nos comentários, né gente? O comentário é pra isso mesmo, que eu vou tentar sanar todas as dúvidas aí de vocês. Beleza? E não esquece de deixar aquele joinha maroto e compartilhar esses vídeos com seus amigos. Aliás, eu quero agradecer aqui mais uma vez todo mundo que tem compartilhado, que tem curtido esses vídeos, porque vocês têm ajudado muito na divulgação do canal. Realmente é muito legal a gente ver esse engajamento aí das pessoas. São poucas, né? Infelizmente poderia ser mais gente, né gente? Mas tem uma turma aí que realmente dá gosto de ver como as pessoas se engajaram aí na divulgação do canal. Inclusive alguns professores de direito penal, para minha alegria, ver os colegas aí prestigiando meu trabalho, divulgando meu trabalho. É muito gratificante a gente ver aí colegas utilizando o material em sala de aula com seus próprios alunos, indicando os meus vídeos aos seus alunos, porque isso realmente dá um gosto especial de saber que a nossa mensagem está chegando aí a um número cada vez maior de pessoas. Então, gente, muito obrigado aí vocês que estão colaborando com o canal. E se você ainda não colaborou, me ajuda aí, né? Volta nos vídeos lá e sai dando joinha em um por um. Me ajuda aí pra gente chegar a um número cada vez maior de pessoas. Beleza? Veja, eu tô ficando até rouco de dar essas aulas. Então dá um joinha aí pra compensar essa minha rouquidão. Beleza? Era isso, espero revê-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.